Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, nós continuamos com o nosso tema, a liberdade para escolher. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 20 ali, eu quero ler. 1 João 2, 20. Liberdade de escolher é essa condição sobrenatural que nós estamos agora pelo Espírito Santo. Há uma batalha em andamento entre a carne e o Espírito, mas graças a Deus que essa vitória já foi concedida na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário já venceu essa batalha e nos deu a presença do Espírito Santo para dentro de nós, que é maior que qualquer coisa. Se nós nos focarmos na presença do Senhor em nós, que é muito maior que qualquer desafio, tentação, prova, nós nunca nos veremos em desvantagem. Isso é importante, que nós acordemos para o fato de que agora nós podemos decidir no Espírito. E então, quando você decide no Espírito, a tua carne ela tem que se dobrar diante da sua decisão. E 1 João 2,20 diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como ela vos ensinou. Algumas pessoas podem compreender na carne esse versículo, e você sabe que muitas heresias se levantam de um versículo isolado. Esse versículo 27 aqui, se a pessoa ler solto, parece que porque você tem a unção não precisa aprender ministério de ensino na igreja, não precisa aprender a palavra, porque até se levantou uma igreja em cima desse versículo aqui, que estudar a Bíblia, fazer seminários, tudo é pecado, porque o Espírito te dará na hora a palavra, então você não precisa. Mas aqui, se você ler esse texto, veja lá no versículo 22, que diz assim: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Esse capítulo 2 aqui fala de que Cristo é a verdade e que tem o anticristo que é o espírito do erro. Então ele fala da unção, que você não precisa aprender se Jesus é o Messias ou não é, se ele é o falso Cristo ou o verdadeiro Cristo, porque você sabe que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então o que ele está falando aqui, que não precisamos de ensino a respeito de um outro Messias, porque Jesus é o Cristo. É interessante nós vermos aqui quando diz que a unção permanece em vocês. Vamos ver aqui Romanos 7, há uma batalha em andamento. E é maravilhoso saber que essa unção, ela não somente nos mantém fiéis, mas ela flui como rios de água viva, né? Lá em João 7,38 diz que rios fluirão do seu ventre. Essa unção ela flui de forma soberana. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós é aquele que tirou Jesus do túmulo. É um poder extraordinário, amados, muito maior que esse século, do que essa criação. O Espírito que nós habita, ele é capaz de tudo. Tudo é possível. Veja lá. Romanos 7,25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele estava falando do conflito, né, de querer uma coisa na sua condição e se esforçar. O capítulo 7 mostra Paulo se esforçando para vencer as tendências da carne. E ele está bem no meio de um conflito. E ele diz: mas quem me livrará desse corpo da morte? E no versículo 25 ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui está bem no meio, a alma no meio, a carne aqui tentando e o Espírito aqui, apto para nos ajudar através da nossa decisão. Ele diz: graças a Deus. Esse graças a Deus é uma coisa interessante, ele escrever esse graças a Deus. Com a minha mente, eu estou decidido, no meu espírito, a palavra do Senhor. E tem um corpo que está aqui na lei do pecado. Por que ele dá graça a Deus? Justamente porque isso traz glória para Deus. Veja aqui em Tiago capítulo 1,
lá no final da Bíblia, Tiago, capítulo 1, um versículo que muitas pessoas podem até achar estranho o que ele diz aqui, queridos. Bate com Romanos 7,25, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações ou tentações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos, íntegros e inadeficientes. Quer dizendo, olha, fique feliz quando tiver esse conflito e vocês passarem pela prova, pela tentação e decidirem no Espírito e escolherem, porque isso fará de você uma pessoa perseverante e completa. Então, é neste exercício, nessa batalha entre carne e Espírito, que você decide o Espírito, é ali que você começa a ser aperfeiçoado e crescer. É uma coisa dolorosa, mas é uma coisa necessária, e é uma coisa aqui que ele diz, veja-se como bem-aventurado. Paulo, escrevendo em Romanos 7,5, ele chama então de bem-aventurado a si mesmo, por estar bem no meio desse conflito, porque veja bem, no passado o Senhor perdoou todos os nossos pecados. No presente, o Senhor nos dá a sua unção, a sua presença, o seu Espírito, para que nós possamos decidir o contrário das tentações. Isso é um tapa na cara do diabo. O diabo vem com o prato de lentilha, nós meditamos na palavra, escolhemos os valores e atendemos a renunciar àquilo. Cada vez que nós renunciamos àquilo, nós estamos ficando mais fortes. Então a tentação em si não é um pecado, ela é uma oportunidade para pecar, e quando ela é renunciada, isso traz glória para o Senhor. E então nós estamos aqui neste mundo. No passado o Senhor nos perdoou todos os pecados, no presente Ele nos livra do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, diz Romanos 6,14. E no futuro nós vamos ter um corpo glorificado e seremos livres da presença do pecado. Lá no céu não tem tentação. Então nessa dispensação nós somos livres do domínio do pecado, não do assédio do pecado, mas do domínio do pecado. O pecado nos convida, nos assedia, mas não nos domina, quando nós compreendemos a nossa posição por causa da presença do Senhor. Isto é a liberdade de escolher. Esta é a liberdade dos filhos de Deus. Isto que é glorioso, ver um José tentado e ele renunciar. Ver Sadraque, Mesaque e Abednego dizer assim, ou Misael, Ananias, Azarias, ou vocês se dobram diante da estátua, ou vocês são jogados no fogo. E eles não se dobram. Isto é um espetáculo para anjos e demônios. Isso traz glória para o Senhor. É sofrido, mas como é maravilhoso ver Daniel não negar o Senhor e ir para a cova dos leões, mas não negar o nome do Senhor. E todos os dias somos entregues à situação. E Paulo diz, graças a Deus. Veja só que interessante. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 23. Então você decide no Espírito, amados. A alma se submete, né? Você está pensando uma coisa, é interessante nós descobrirmos, muito importante, amados, se o inimigo escolhe 7 chaves, Romanos 8, 23, é que a liberdade de escolha, diz lá em 2 Coríntios 3, 17, onde está o Espírito, ali está a liberdade, que Deus nos deu a liberdade de escolher o contrário da nossa carne. Muitas pessoas dizem, não pastor, esse sentimento é tão forte que ele me domina. Você está falando de forma antibíblica. O Senhor não nos colocou abaixo. Lá em Efésios 1, 22, 23, ele diz que nos colocou acima de principados e potestades. Então quando uma pessoa ela se faz de fraca, ou ela se faz de derrotada, ou ela se faz de vítima e se vê em desvantagem, ela está com um sofisma na mente, ela está enganada pelo inimigo. Porque biblicamente falando, nós temos a liberdade para escolher o contrário da nossa carne. A nossa carne está sentindo desejo, nossa carne está tendo um pensamento antibíblico, a nossa carne está tendo um sentimento antibíblico. Isso acontece. Mas nós temos a liberdade para escolher o contrário. Estou preocupado, eu decido agora adorar o Senhor e pensar em outras coisas. Essa é a liberdade, filho de Deus. Quando Adão e Eva caíram, eles perderam isso. A pessoa ficava numa esfera de escravidão. Então se entrava a preocupação reinava. Entrava a impureza, a malícia reinava. Entrava a paixão, pronto. A pessoa era, como nós somos feitos um pouco menor que os anjos e o homem estava sobre a influência de Satanás, então se viesse uma tristeza, ficava. Uma raiva, ficava. O que a pessoa escrava faz? Ela se sujeita.
ela se conforma, ela se dobra. Então, vem uma mágoa. Essa mágoa veio, então agora eu vou ficar chateado com essa pessoa por décadas até destruir toda a minha saúde. Porque nós não fomos feitos para a mágoa, mas para o perdão e o amor. Agora, a liberdade dos filhos de Deus é essa condição sobrenatural, e é importante que nós tenhamos a nossa mente renovada através da palavra para compreendermos essa condição que parece, por causa da nossa carne, que ainda não aconteceu. Por exemplo, a pessoa recebe Jesus e continua sendo tentada na carne. Aí ela começa a pensar, mas eu não nasci do alto, como é que tu tem esses desejos, esses pensamentos? Como é que ainda está acontecendo isso? Então eu sou mau. Porque ela atribui a ela as coisas da carne. Ela não é a carne, ela é o poder de decisão no Espírito. Tanto que Paulo diz aqui em Romanos 7, nós estudamos isso durante muito tempo, eu já vou ler Romanos 8 que eu tinha citado, mas aqui em Romanos 7, né, veja lá, que diz assim, olha, Romanos 7, (21, 22). Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E aí ele diz no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não está falando nele, mas na carne, tá? Ao 18. Aí ele diz assim, porque no tocante ao homem interior, que é o nosso espírito, nosso verdadeiro eu, nossa nova criação em Cristo Jesus, como diz lá em 2 Coríntios, né, 5,17, eis que tudo se fez novo, fala do nosso verdadeiro eu, ali que nós devemos começar. Aonde é que a batalha foi ganha, amados? O nosso espírito. Aonde que o diabo quer que nós nos atenhamos? Neste mundo caído, nos efeitos deste mundo que jaz no maligno, que ele quer que nós olhemos para a nossa carne, para a carne dos outros. A última coisa que o inimigo quer é que nós percebamos o quê? Que nós somos no Espírito, a nossa nova criação, porque ali começou a vitória. Aquele que começou a boa obra, diz lá em Filipenses 6, é fiel para completar. Onde é que a boa obra começou? No nosso Espírito, e vai trabalhar na nossa alma, e depois lá no céu nós teremos um corpo glorificado. Então o inimigo, ele não quer que você se atenha aonde é que a vitória está, porque nós somos um só com o Senhor no nosso Espírito. E aqui diz que no homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor. O que significa? Deus diz assim, depois dessa aliança que falhou, a aliança falhou não porque Deus falhou, mas por causa da carne do homem, a antiga aliança falhou. Deus diz, eu farei uma nova aliança que escreverei na sua mente, no seu coração a minha lei, e eles obedecerão a minha palavra. Essa é a nova aliança. Então na nova aliança, amados, olha o que está aqui em Romanos 7, ele diz, no homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor. Então quem é o teu verdadeiro eu? Diz em Gálatas 4,6 que Deus nos deu um espírito que geme, Abba, Pai. O nosso verdadeiro eu, ele ama a palavra, nosso novo eu criado em Cristo Jesus. Nós somos um com o Senhor. Nós amamos a palavra e amamos o Senhor e amamos as pessoas. Esse é o nosso verdadeiro eu. Mas a nossa carne milita contra nós, é um inimigo. Nossa carne é um inimigo. E muitas vezes nós atribuímos a nós mesmos as tentações da nossa carne e nos culpamos. Mas aqui está dizendo que o nosso novo eu tem prazer na lei do Senhor e tem prazer em Deus. Então, quando vier um pensamento, eu tenho prazer, havia uma seta maligna, eu tenho prazer de brigar. Não, eu tenho prazer em amar e perdoar, porque eu fui feito em imagem e semelhança do Senhor. Então isso é uma tentação na minha carne, eu não posso atribuir isso a mim. Eu confesso isso, não vou agora dizer, é minha carne, não tem nada com isso. Não, confesso, cubro com o sangue. Mas eu não posso atribuir culpa. Por quê? Porque a nova criação ela não é tocada pelo maligno. No nosso espírito nós temos prazer no Senhor. Então quando vier qualquer pensamento que não seja bíblico, não é você, sua. Porque a tua mente, diz lá em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Então esses pensamentos de preocupação, dúvida, ansiedade, não é você, são dardos inflamados do maligno que vem na primeira voz, na primeira pessoa e com a tua voz. Porque se o inimigo diz assim, vou colocar uma preocupação em você, você fala, sai Satanás. Então ele vem com a sua voz, na sua pessoa, dizer assim, estou preocupado, para que você pense que é você, mas você não está preocupado, você é um espírito de fé. Mas na tua carne você está sendo atacado pela preocupação. E é importante você discernir que no homem interior você tem prazer no Senhor, e que no homem interior você pode sentir, eu rejeito isso aqui. Como diz o Salmo 56,3, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor.
Então, esse contra-ataque, essa espada do Espírito, esse poder de decisão, essa liberdade de decisão, ela é essa condição que nós recebemos agora de liberdade, de decidir, de interceptar o que é carne, renunciar, de decidir, isso não vai ficar, isso vai sair, eu rejeito, eu resisto, eu expulso. Resista ao diabo, como são que tem você, e ele fugirá de você. Porque o trabalho do diabo é nos atacar na mente com preocupação, com dúvida, ansiedade, atacar o nosso coração com mágoa, ressentimento, ódio, atacar o nosso corpo com preguiça, mundanismo, paixão, carnalidade, sensualidade, avareza, certo? Esse é o trabalho do diabo. Mas é importante nós compreendermos que a vitória já começou no Espírito e que nós somos colocados acima disso e que nós podemos renunciar a isso e que isso não faz parte da nossa nova vida e que nós temos liberdade para escolher e que a nossa nova natureza não tem prazer nessas coisas. Quem tem prazer nessas coisas é a nossa carne, mas vamos receber um corpo glorificado. Então nós podemos por enquanto só renunciar. Sempre haverá essas ofertas, mas no céu não haverá. Veja aqui, quando ele fala sobre isso que eu estou falando, Romanos 8, 23. E não somente ela, aqui está falando da criação, né? A criação que caiu, que nós somos a nova criação. E não somente ela, ele está falando da criação em Adão, né? Não somente ela, mas também nós. Então ele está falando, nós não somos essa criação, nós somos uma nova criação. Ele diz lá no 23, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. E que é a primícia do Espírito? A obra começou no Espírito. O Espírito Santo está no nosso Espírito, mas a nossa alma ainda está sendo restaurada e o nosso corpo ainda não foi glorificado. Por isso que é a primícia do Espírito. O processo começou no Espírito. Aí ele diz, nós gememos. Ele está falando de um gemido. Por que gemido que ele está falando? A redenção do nosso corpo. Receber um corpo glorificado. Nós não queremos isto. Essa tentação nos faz mal, mas nós temos que passar por isso. Veja lá. E não somente ela, mas nós que temos a primícia do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo. Aonde que é o gemido? É no Espírito. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, o corpo glorificado. Por quê? Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se você já tivesse um corpo glorificado, para que você ia precisar vencer a tentação? E por que você tinha que esperar um corpo glorificado? Ora, ninguém espera por aquilo que já tem, ele está falando. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a fé, ela é usada para aquilo que já nos foi concedido. Quando a Bíblia fala de fé, ela manda olhar lá para a cruz do Calvário, João 19:30, Jesus diz assim, está consumado. Então, a fé, ela não espera acontecer, ela não espera que Deus vai fazer. A fé, ela olha e já está feito. Mas a esperança tem a ver com o que vai acontecer. Corpo glorificado. Então, para que esperança, com paciência esperamos e gememos. Por quê? Porque o conflito está aí, carne, espírito, tentação, escolha, decisão. Ele está falando sobre isso. Olha o 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, não estamos sozinhos nessa peleja entre carne e espírito, esperando a redenção do nosso corpo, com paciência, mas sabemos que estamos supridos no nosso espírito, no nosso homem interior. Aqui o tema, a partir do versículo 18, aqui do capítulo 8 de Romanos, tem um subtítulo aqui, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Esse versículo aqui, pastor Geraldo, 24, também pode ser bem colocado, uma vez até você citou sobre isso, porque esperar aquilo que você já vê e já tem, né? Isso é correta aplicação, porque João Batista mandou os discípulos para Jesus e perguntou assim, és tu aquele que devia vir ou esperamos outro, né? Então as pessoas estavam usando esperança para aquilo que já tinham recebido. Então Jesus não vai vir curar ninguém, ele já curou na cruz do Calvário. Agora ele vai renovar nossa mente, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Como que é isso que funciona? Primeiro ele vai ter que renovar nossa mente, por isso que é importante sentar e ouvir. Paulo treinou 3 anos e meio seus discípulos lá, Atos 20, 31. Essa renovação da mente é a coisa mais importante. Por quê?
quando Deus renova a nossa mente, e nós compreendemos agora quem somos em Cristo Jesus, a nossa nova natureza, a nossa nova identidade, a nossa nova condição diante de Deus, nosso novo status, quando nós temos a nossa mente renovada, queridos, aí nós sabemos como agir em relação à fé, porque muitas pessoas estão esperando a bênção, sentados, carnais, soltando envelope, esperando que o Senhor o faça. Mas a fé verdadeira, diz Romanos lá, capítulo 10, versículo, pegue lá, gente, já está aqui em Romanos 9 mesmo, então vira a página aqui, vamos ver ali. Eu vou ler aqui Romanos 10, do 6 e diante. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em seu coração, né? Essa não é a fé que fica esperando o que o Senhor vai fazer. Não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Então existe aquela fé, como é que eu trago Cristo para essa situação? Como é que eu pego Cristo lá do céu e faço ele ver esse problema de saúde, esse problema financeiro? Eu vou dar um envelope, vou chamar a atenção do Senhor, faço qualquer coisa para chamar a atenção dele. Um envelope, isso não é a fé que nós estamos falando da nova aliança aqui, isso é equívoco teológico, isso não é compreender a dispensação. Lembra-se quando chegaram para Jesus e acordaram ele: Senhor, o barco está afundando? Ele não chamou isso de fé, ele esperava que eles agissem aquilo, porque o Senhor havia dado unção para eles. Então nessa nova dispensação que nós estamos agora, no Antigo Testamento você queria Deus, você ia lá para Israel, lá no tabernáculo, lá com Moisés. A dispensação do Pai era uma localização geográfica. Deus só estava ali. A Shekinah dele só estava ali, aquela glória. Quando você está na dispensação do Filho, você quer ser curado? Vá onde Jesus está, procure ele seguindo e toque nele. Essa é a dispensação do Filho, o Emanuel. Mas não estamos na dispensação de Emanuel. Ele diz: olha, eu estou com vocês, mas é melhor que eu vá, porque eu estou agora com vocês. Emanuel, Deus conosco. Mas se eu for, ele virá para dentro de vocês. Essa é a nova dispensação. Tanto que lá em Colossenses 27 diz: esse é o mistério, Cristo em nós, esperança da glória. Nem 1% dos cristãos compreendem essa dispensação do Espírito a qual nós estamos, que não vai lá no céu tentar chamar a atenção de Jesus e trazê-lo para a situação. Veja lá, continua lendo. Nem descerá no abismo 7 para levantar Cristo dos mortos. Como é que eu faço? Para ir lá em Jerusalém, lá no túmulo dele, para ver se pega alguma unção, para ver se resolve a situação. Então a fé, ela não vai tentar trazer Deus lá do céu para olhar na situação, e nem vai lá no túmulo para tentar tocar em alguma coisa mística. Porém, se diz a palavra. Agora sobre a dispensação, amados, o que Jesus fez quando ele estava em corpo físico, ele faz agora através do nome dele, em nome de Jesus. Ele diz lá em João 14:12: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Ele nos deu o seu nome, seu Espírito, sua presença e a sua palavra. Veja, há essa dispensação agora. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a fé da nova aliança. Esta é a fé dessa dispensação. Não é tentar fazer o que o Senhor faça, mas crer que Ele já fez, renovar a sua mente e crer com o seu coração e confessar com a sua boca a palavra de forma perseverante. Semear luz nas trevas, porque a palavra de Deus é luz, a semente da nova criação. Deus criou o mundo e agora Ele está recriando através da palavra, porque houve os efeitos da queda. Mas onde Jesus passava, Ele dizia para o cego: enxerga, Ele dizia para o aleijado: anda, entende? O que nós vemos aqui é que nessa nova criação, a fé, ela age o quê? Você renova sua mente, compreende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, compreende que você é em Cristo, compreende que você é corpo de Cristo, que a presença dele está em você, crê com o coração e fala com a sua boca. Lá em Marcos 11, 23, 24 diz assim: se você crê com o seu coração, não duvidar e disser a este monte, ele se moverá. Então esta é a fé de Jesus. A fé de Jesus era sempre dizer ao problema, é dizer a infecção, é dizer, Deus chega diante das trevas e diz: haja luz. Essa é a fé do Filho de Deus. É a fé que anda com Ele, crê com o coração e fala com a boca, não a circunstância, não o que a sua carne está sentindo, não o que os seus olhos estão vendo, mas a palavra de Deus.
Entende? Chega no vale de ossos secos e diz: esses ossos secos podem se juntar? Aí Ezequiel diz: o Senhor que sabe. Diz: então profetiza. E diz lá em Ezequiel 37:7: quando eu falei, conforme o Senhor me falou, os ossos começaram a se juntar. Esta é a liberdade dos filhos de Deus. Você ouve a palavra, ela entra para os seus ouvidos, ela trabalha, renova sua mente, você ora, ela vira ânimo, ela vira o querer e o efetuar. Então isto é a manifestação dos filhos de Deus. Isto é a fé igualzinha a que estava em Jesus, que ele diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então estamos aguardando um novo corpo. E isto é tão importante que tenhamos esclarecimento, porque senão quando nós somos tentados no nosso corpo, nós nos culpamos e nos sentimos imundos, e nos sentimos indignas, e aí nosso ministério é freado. Se não compreendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que essas tentativas do diabo em nossa carne, que ser tentado não é pecado, porque Jesus em tudo foi tentado e nunca pecou, nosso ministério será muito limitado. Quem sou eu, pastor, com esses pensamentos aqui? Eu confessei, mas quem sou eu para pôr a mão naquela pessoa? Veja, a pessoa ela está atribuindo a si sujeira, chamando de imundo aquilo que Deus santificou. Ela já confessou, o sangue já tirou aquele pecado, mas o diabo vem e diz: você tem esses pensamentos, você tem esses sentimentos, você tem esses desejos, e aí a pessoa se culpa, se sente suja, indigna, e Deus não pode usá-la, não porque Deus não tenha poder, mas porque ela crer-se indigna, ela se crê culpada. Então o diabo lucra muito quando nós não compreendemos que o corpo ainda não foi glorificado, e que é normal ser tentado, e que isso você renuncia, é glória para o Senhor. Que não é pecado ser tentado, e que você tem poder para renunciar isso. É muito importante compreendermos isso. Isso é uma coisa muito importante. Se nós não entendermos isso aqui, nós não temos ministério, porque quem é que nunca é tentado na mente, no coração, na alma, nos sentimentos? Não é verdade, amados? Isso que gera um conflito. Em Efésios 2:10 diz assim, que Deus preparou uma vida para nós andarmos, mas Ele preparou antes de nós, nascermos. Então isso não tem como fracassar. Há uma vida sobrenatural nos concedida. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou. Ele preparou antes, para que andássemos nela. Então há uma vida sobrenatural. Você pode decidir vencer, porque Deus já te fez mais que vencedor. E tudo vai se dobrar diante de tua decisão. A sua carne, os problemas, as doenças, as misérias financeiras, problema familiar, cegueira na família. Essa unção, ela é soberana, que está fluindo de você. Creia que essa unção não só te mantém fiel. É muito importante para você honrar o Espírito Santo na sua vida. Você crê na eficácia do Espírito Santo na sua vida. Quando você pisa em um lugar e diz assim: olha, a unção que está em mim, ela está fluindo tão forte que ela está tocando as pessoas, porque é o que a Bíblia diz. Essa unção, ela é soberana. Lembre-se que Jesus, por onde ele passava, vamos ver um exemplo, amados. Lucas 8:28. E é o mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós, amém? Lucas 8:28, 29. E quando viu a Jesus, aqui está falando do demônio que atormentava aquele gadareno, Gesareno. Lucas 8:28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Então veja só, queridos, que há tanta unção em Jesus, há uma liberação tão grande de unção, e quando Jesus fala, os demônios são atormentados. Você tem que crer que essa unção está em você. Se entrar num lugar onde tenha demônios, eles ficarão atormentados. Veja, o diabo diz: não me atormentes. Até ali, o diabo estava agindo livremente, ao mundo que chaça o maligno. O diabo estava atormentando aquela pessoa. Quando Jesus chega, o demônio fica atormentado. Então você crê que quando você chega, a miséria fica atormentada, a doença fica atormentada? Aonde você chega? Abraão no deserto ficou próximo. Então essa unção precisa ser percebida, porque senão ela não é usufruída. O Espírito vai habitar em nós, e quantos que vivem como fracos?
se julgam fracos, incapazes. Não, a unção que está em nós é a mesma unção que estava em Cristo. É o mesmo Espírito que atormentava demônios. Aqui, ó, Jesus chegou ali, o demônio ficou atormentado. Atos capítulo 8, isso não é apenas em Jesus, para que nós vejamos que isso continua com o seu corpo, a igreja. Atos capítulo 8, quem crê que essa mesma unção está na sua vida? É verdade, Ele nos deu o seu Espírito. Atos 8, 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Essa é a unção, esse é o Espírito que está em mim e em você. Não para que nós percamos para a nossa carne, para as provas, para tentações, para os demônios, mas não só uma unção que nos mantém fiéis, mas é uma unção que por onde nós passamos, ela é soberana, ela é muito forte, ela é maior do que o planeta inteiro. Aonde você pisar pelos seus pés, creia, há uma unção de prosperidade, há uma unção de cura, há uma unção de alegria, de consolação. Porque o Senhor não nos diria, ide, consolai todos os que choram, e não nos capacitaria para isso. Seria crueldade te mandar fazer algo sem te capacitar. O que nós vemos é que estamos supridos. Há um Espírito em nós, preparado para gerar uma atmosfera que muda os corações, as mentes. Lembra quando Jesus chegava na casa do pecador, ele se arrependia. Essa é uma unção liberada. Só que muitas pessoas vivem como se essa unção não existisse. Sabe o que elas percebem? Os problemas, o defeito dos outros, mas elas não percebem a unção que está fluindo delas. O diabo não quer que elas pensem nisso, porque se você resistir o diabo com fé e com unção, ele vai ter que fugir de você. Mas se ele disser assim, eu sou forte, você é fraco, você é burro, você é imundo, você é indigno, então você freia. Lembra que Saul era ungido para prevalecer. Deus colocou ele como rei, né? Mas ele se sentia indigno, fraco e se escondia. Davi disse, não, mas a unção está em mim, já me ajudou tantas vezes, eu creio que se eu for lá eu dou conta. E foi lá e Deus confirmou. Então essa é a geração de Davi. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Em Tiago capítulo 2, eu já li para vocês que quando você passar por muitas tentações, não tenha medo. Por quê? Porque o poder de decisão ele é maior. Não tenha medo, amados, das tentações. Nós fomos colocados acima disso. Esse sentimento nunca será maior. Lá em 1 Coríntios 10:13, Deus disse que nunca seremos tentados acima do que podemos suportar. Então, quando vier alguma coisa contra você, lembre-se de Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então não tem no arsenal do diabo condição de nos vencer. Amados, se veja sempre superior a qualquer luta em Cristo Jesus. Nunca veja-se em desvantagem, fragilizado, incapaz. Se veja capaz. Olha o que Deus disse lá para Josué capítulo 1, versículo 5, nenhum inimigo ficará de pé diante de você. Então veja todo inimigo que vem contra você como inferior a você, como embaixo dos seus pés, como alguém que você é superior, que você dá conta, que você vence. Nunca veja aquela tentação, aquele problema financeiro, aquele problema de saúde, aquele problema familiar como maior, como impossível. Mas diga, não, a unção que está em mim é maior, ela está trabalhando. Água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. Essa unção está trabalhando, está atormentando esse demônio. Esse demônio está se sentindo incomodado, ele vai ter que sair. Mas o diabo diz, não, você não tem força contra mim, sou poderoso, eu fico aqui, eu vou arrebentar. E a pessoa não se apercebe de que ela agora tem o maior. 1 João 4,4, o maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Gálatas 5,16, andai no Espírito e não cumprireis com o princípio da carne. Então o diabo tenta via carne, amados. A carne é o inimigo, mas ela vai ter que se dobrar, porque você se decide obedecer. Deus te deu o Espírito, Atos 5,32, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu obedeço a essa palavra, eu decido em linha com essa palavra, darão dois juntos se estiverem de acordo. Eu decido que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando você pensa assim, parece que as lutas aumentam, porque não muda de uma hora para outra. Veja que José venceu, mas não foi do dia para a noite. Veja, amados, que Abraão venceu, mas não foi do dia para a noite.
Veja que Davi venceu, mas não foi do dia para a noite. Por isso diz Hebreus 6,12, que eles venceram através da fé e da perseverança. Hebreus 6,12. O que é fé e perseverança? Tem coisas que você vai falar uma vez e vai acontecer. Mas tem coisas que vai ter que esperar 20, 30, 40 anos. Mas esses 20, 30, 40 anos com alegria, com paz e confessando, já aconteceu. E semeando, já aconteceu. Veja, já aconteceu. Está escrito, já aconteceu. Fale, já aconteceu. Isso é fé. É crer no coração e falar com a boca a palavra. O diabo está mentindo, não aconteceu não. Para mim, eu vivo não no tempo e espaço, amado. Porque o tempo e espaço é assim, ó. Essa esfera que estamos aqui, ó, essa dimensão que estamos aqui, é tempo e espaço. Mas Deus, o eterno, não está no tempo e espaço. Para Ele, lembra que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Para Ele te vê como mais que vencedor. Ele já te vê curado, próximo, cheio de Espírito Santo. Então, saia da dimensão tempo e espaço. Eu estava ouvindo outro dia uma pregação que eu achei interessante, do Pai Show, que ele fala assim, que quem está preso no tempo e espaço, ele está aqui, no presente, Rosana, esperando no futuro as coisas mudar. E quem sai do tempo e espaço, ele olha lá para o passado de já aconteceu e começa a falar no presente o que aconteceu no passado, e aí o futuro muda. É uma coisa meio doida que a minha solução é no passado, sim, não vai acontecer no futuro. A minha solução é crer no presente, que no passado o Senhor já me deu o futuro. E a Bíblia diz lá em Marcos 11:24, se você crê que já recebeu, então te será dado. Primeiro você crê, depois você receber no visível. E a pessoa que está no tempo e espaço, ela fica olhando para o visível e dizendo, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Aí ela fica escrava do que ela está vendo com os olhos físicos. Mas a fé, ela não é a certeza das coisas que você vê, mas a fé é a certeza daquilo que Deus falou com você. Deus disse para Abraão que ele era pai de uma multidão, e ele creu. Ele olhou para as estrelas e falou, eis vai ser o meu número de filhos, e creu. Então a fé ela não está baseada nos 5 sentidos. A fé está baseada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus.